E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, nessa segunda aula nós vamos revisar a unidade 2, certo? Nessa unidade 2 nós temos o tema cultura e sociedade. Primeiro a gente tem que definir o que é cultura. Podemos dizer que é um conjunto de características de uma determinada comunidade ou sociedade. Ou seja, você na sua casa tem uma cultura, ok? É uma cultura familiar. Isso daí está relacionado à comunidade na qual você está inserido. No âmbito maior, você também tem uma outra cultura, que é uma cultura nacional, por exemplo. O carnaval faz parte de uma cultura nacional, no qual todos os brasileiros estão inseridos. Então, nós estamos dizendo sobre uma cultura da sociedade como um todo, não só uma cultura de uma comunidade específica. Beleza? Vamos lá. Diante desse cenário, a gente tem que entender que essa cultura, ela está definida e está ligada à formação do indivíduo. Nós podemos dizer que o indivíduo, o ser humano, ele é formado por características biológicas e características culturais. Quais são as características biológicas? São aquelas inatas, que vêm comigo no meu nascimento, hereditárias, ou seja, eu tenho os olhos do meu pai, a boca da minha mãe, certo? As orelhas do meu pai, enfim. Essas características são as que vêm no meu corpo. Todavia, os meus hábitos, pensamentos, tudo aquilo de costume que eu adquiri na minha infância e durante o meu desenvolvimento são características culturais, beleza? Podemos dizer também que a cultura é aquilo que diferencia ser humano do ser animal. Vamos observar os tipos de linguagem que existem e ver como a cultura está inserida aqui. Existem 3 tipos, por ícone, por índice e uma linguagem simbólica. A linguagem por ícone é aquela relacionada a uma imagem que represente algo. Então, como um ser humano fala para o cachorro parar, e o cachorro para. Isso daí é uma linguagem por ícone, ok? Uma linguagem por índice é aquela que é ligada a um indício. Então, eu vejo fumaça, eu penso que pode haver fogo. Nessas duas linguagens aqui, o animal, ele consegue identificar. Então, tanto a por ícone, que é um sinal, quanto a por indício. As duas, o ser animal ele tem. Todavia, a linguagem simbólica, ela é própria do ser humano. E o que é a linguagem simbólica? Vamos lá. A linguagem é aquela simbólica é aquela pelo qual o ser humano se comunica e compartilha conhecimento. Esse ato de compartilhar conhecimento, ele é um ato típico da cultura. Por que um animal não é um ser cultural? Porque ele não compartilha conhecimento, ok? Ele talvez entenda ícones e indícios, todavia ele não tem a linguagem simbólica para compartilhar um conhecimento, certo? E essa linguagem simbólica ela pode estar estabelecida pela fala ou pela escrita. Tudo bem, gente? Até mesmo uma questão gestual. Eu tenho, por exemplo, o costume de me deitar assim como meu pai se deita. É algo que eu adquiri dele. Tudo bem? Numa questão cultural, pelo gesto. No gestual que ele faz, eu também faço. Beleza? Vamos pegar a frase de Émile Durkheim para entendermos um pouco melhor sobre isso. Émile Durkheim, só para contextualizar, na verdade, ele é um sociólogo lá de trás, século XIX, século XX. Se o indivíduo conseguiu superar o estágio em que os animais se detiveram, deve-se primeiro o que ele não é o fruto apenas de seus esforços pessoais. Então esse indivíduo que conseguiu superar a fase dos animais, ele não deve isso apenas aos seus próprios esforços, mas coopera regularmente com seus semelhantes. Então é necessário o quê? Um contato com uma comunidade, com uma sociedade. Em segundo lugar, deve-se aqui produtos do trabalho de uma geração não se perdem para aquela que virá em seguida. Então, o trabalho da geração dos seus pais, ele não se perdeu. Ele está concretizado sobre você. Você vai dar seguimento a esse trabalho, a essa cultura familiar. Por exemplo, de almoçar todos os dias, ou melhor dizendo, todos os domingos, comer a mesma comida. Essa cultura familiar, ela vai passar dos seus pais, porque passaram pelos seus avós, pelos seus bisavós, e chegaram até você, e você continuará essa cultura. Tudo bem? Vamos lá. Dentro desse cenário, a gente tem que pegar três pecinhas importantes. O indivíduo, a sociedade, comunidade em que ele está inserida, e um terceiro passo que é a educação. A educação é aquela pelo qual a cultura da sociedade ela é colocada sobre o indivíduo. Então é somente através da educação que uma família vai conseguir passar essa cultura para o seu indivíduo, para o recém-nascido, para aquela criança que está em desenvolvimento.
Tudo bem? Então a educação ela tem papel fundamental dentro desse cenário. Agora olhando para a sociedade no contexto cultural. Nós temos que entender que a sociedade ela passa por um processo de luta, de embate entre tradição e ruptura. Força reprodutora, ou seja, aquela que mantém tudo que havia sido feito há anos atrás e continua sendo feito, e ruptura, coisas novas, é a força criadora, são inovações que estão surgindo na sociedade. O problema desse conflito são diversas manifestações de preconceito. Então, qual que é a família tradicional brasileira, por exemplo? Não é o pai, a mãe e os 2 filhos? Quando nós inserimos na sociedade uma mãe que cuida dos 2 filhos sozinha, isso daí ela já é uma força de ruptura. Quando nós vemos na sociedade um casal homossexual cuidando de uma família, isso daí também é uma força de ruptura. Qual que é a tradição familiar? O pai vai para o trabalho e ele leva o mantimento para dentro da casa. Quando nós vemos uma mulher saindo ao trabalho, isso daí já é uma força de ruptura, certo? Estado de São Paulo. Qual que é a tradição aqui? Não é ter imigrantes italianos? Não é uma sociedade bem conservadora? Quando nós temos pessoas de outros estados, outros países vindo para dentro do estado de São Paulo e trabalhando aqui dentro, já é uma outra força de ruptura. Ok? Qual que é a tradição cultural brasileira? Não é o homem branco ter mais notoriedade, ter mais participação política e empresarial? Quando um negro ascende a esse poder, é uma ação de ruptura. Tudo isso daí é manifesto em preconceitos. Homofobia, o machismo, a xenofobia e o racismo. Tudo bem? Quando essas minorias, essas forças que lá atrás elas não eram valorizadas, elas ascendem ao poder, elas sofrem preconceito por conta disso. Tá bom? Gente, espero que tenham gostado, sobretudo que tenham entendido. Assistam a próxima aula. Valeu!